pessoal, vamos lá para a nossa aula de exercício. Considere uma chave de rodas com um comprimento total de 60 centímetros e dois pontos A e B, mostrados na figura abaixo. Para retirar o parafuso é necessário um torque de 200 newtons vezes metros sobre ele. Então, sobre esse parafuso aqui, para poder ser tirado, eu preciso exercer sobre ele um torque de 200 newtons vezes metro. Calcule os valores das forças que devem ser exercidas nos pontos A e B separadamente, tá, gente? Para que o objetivo seja alcançado. Então, eu vou fazer uma força aqui no ponto A e depois eu vou mudar minha mão e vou trazer minha mão aqui para o ponto B, tá bom? Bom, então, olha só. No ponto A, eu tenho que o parafuso precisa de um torque de 200 newtons vezes metro. O braço da força, ou seja, a distância do ponto que eu estou fazendo até o eixo de rotação é de 30 centímetros. Esses 30 centímetros eu tenho que passar para metros, tá, gente? Então, 0,3 metros. E o exercício quer saber o valor da força que eu vou fazer no ponto A. Qual é esse valor? Bom, então vamos lá. Momento é força vezes o braço da força. Olha só, a força que eu estou aplicando está aqui, tá? Porque pela posição da mão eu estaria puxando ela para cá. O braço da força é uma linha reta aqui, né? Reta, não igual essa que eu fiz. Ó, dá 90 graus, então a força e o braço da força estão perpendiculares, então não preciso fazer nada, é só substituir, né? O torque vale 200. A força é o que eu quero saber e eu chamei de FA. E o braço da força, 0,3 metros. O 0,3 passa para cá dividindo, vai ficar 200 dividido por 0,3. Isso é igual à força FA. 200 dividido por 0,3 é a mesma coisa que 2.000 por 3, tá? Vai dar uma dízima, vai dar 666,66666. Eu vou colocar 0,7, tá? Então, a força que eu vou precisar fazer no ponto A é esse valor aí, 666,7 newtons, ok? Agora vamos lá para o ponto B. No ponto B, eu continuo tendo o mesmo torque, né? Que é o torque necessário ali, 200. O braço da força agora mudou, né? Porque do ponto B até o eixo de rotação é 60 centímetros. Então, 60 centímetros, já vou passar para metros, 0,6 metros, e aí eu quero saber o valor de FB. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz anteriormente. Momento é força vezes o braço da força. O momento eu tenho, né? O momento é 200. A força é o que eu quero achar, eu chamei de FB. E o braço é 0,6. O 0,6 vai passar para cá dividindo, né? Ó. Então, vai ficar 200 por 0,6 é a mesma coisa que 2.000 dividido por 6. Isso vai dar 3,333333. 3,33333. E aí, olha o que aconteceu. A força que eu fiz no ponto B é praticamente a metade da força que eu fiz no ponto A. Praticamente não, né? Porque aqui ficou 66,6666666. Aqui ficou 333,333333. Ou seja, essa força é a metade dessa. Foi isso que eu falei com vocês, né? O que é o torque? O torque mede a capacidade que a força tem de girar.
Aqui no ponto B, por eu estar mais distante do eixo, a capacidade da força que eu fizer aqui, de fazer ele girar, é maior. Por isso eu faço um esforço menor. Aqui eu estou mais próximo, a capacidade de girar diminui, e como a capacidade diminui, eu acabo tendo que fazer um esforço maior. Porque quanto maior for a capacidade, menos esforço eu vou fazer. Quanto menor a capacidade, mais esforço eu vou fazer, porque o torque é diretamente proporcional à força. Quanto maior a força, maior o torque. Mas também depende do braço da força, da distância, né? Se o braço for grande, o torque é grande. Se o torque for grande, o esforço que eu vou fazer vai ficar menor, tá bom? Você pode pensar de uma outra maneira também. Como a equação ela é força vezes o braço, se eu for achar o valor da força, o braço vem para cá dividindo, né? Fica momento sobre braço é igual a força. Nesse caso aqui, o momento foi o mesmo. Então, faça uma análise matemática. O momento é o mesmo, esquece. A força que eu vou fazer vai estar relacionada com a distância do ponto de aplicação. E essa relação aqui é uma relação direta ou inversamente proporcional? É inversamente proporcional. Quanto maior for o B, menor é o valor da força. E vice-versa, né? Quanto menor for o B, maior vai ser a força que eu vou fazer. Porque o esforço que eu faço em relação à distância de aplicação é inversamente proporcional, tá bom? Vamos lá para o exercício número 2. Uma barra homogênea AB de peso 10 newtons e comprimento 50 centímetros está apoiado num ponto O, tá aqui, de 10 centímetros de A. Se de A pende um corpo de peso Q1 igual a 50 newtons, a que distância de X do ponto B deve ser colocado um corpo de peso Q2 igual a 10 newtons para que a barra fique em equilíbrio horizontal? Bom, primeira coisa que eu preciso fazer, identificar o ponto de giro, que é esse ponto aqui. Aqui está meu eixo. Segunda coisa, representar as forças que estão atuando no corpo, tá? As forças que estão atuando é o peso de Q1 aqui, né? Aqui, então, eu vou chamar só de P1, tá, gente? O peso de Q1, o peso de Q2 e o peso da barra. O peso da barra, ele está no ponto médio, né? Porque como a barra é homogênea, como ela é homogênea e ela tem um peso de 10, ela é homogênea, ela está no meio. Então, o peso da barra está aqui, Ele está a 25 centímetros tá aqui, a 25 centímetros da extremidade A. Só que eu não quero essa distância, hein? Porque eu, para calcular o torque, eu uso o braço da força, tá bom? Aí vamos lá fazer as deduções agora. O exercício falou que daqui até aqui tem 10 centímetros. Não falou? De A pende um corpo Q1 de 50 newtons. E comprimento 50 centímetros, apoiado no ponto A 10 centímetros de A. Então, aqui é 10 centímetros. Aí, vamos lá. Quanto que vai valer essa distância aqui, gente?
Se daqui até aqui é 25, daqui até aqui é 10, esse pedaço aqui é 25 menos 10. Esse pedaço aqui, então, é 15 centímetros, ok? E qual é a distância, vou fazer aqui embaixo, do eixo de giro até o ponto aonde está o Q2? Eu não tenho, né? Eu vou chamar simplesmente de braço. Mas, Emerson, ele pediu para achar x. Tá bom. Vamos calcular o braço primeiro, depois nós calculamos o x. Porque o x ele está do lado oposto ao braço, né? Então, vamos fazer assim. Vamos deixar o braço aqui. E aí, a gente quer calcular, então, princípio, esse cara aqui. Tá bom? Como que eu vou fazer para achar esse cara? Bom, o exercício falou que a barra está em equilíbrio horizontal. Se ela está em equilíbrio horizontal, é porque o somatório de todos os momentos que atuam na barra está dando 0. Então, agora, qual é o próximo passo que eu vou fazer? Identificar se o momento de P1 é no sentido horário ou anti-horário, se o momento do peso da barra é sentido horário anti-horário e se o peso P2 é sentido horário anti-horário. Tá bom? Vamos lá? Aqui está o eixo. Se eu pegar esse ponto aqui e puxar para baixo, essa barra ela vai girar no sentido horário ou no sentido anti-horário? Desculpa, no sentido anti-horário ou no sentido horário? Se eu puxar aqui, vai fazer isso, né? Sentido anti-horário. Então, eu venho aqui e faço assim, ó. Faço uma setinha aqui para indicar que tá... Essa setinha aqui eu estou fazendo em relação ao eixo, tá? Ó, tá no sentido anti-horário. Então, aqui eu tenho um momento positivo, tá bom? Vamos para esse aqui. Se eu puxar aqui, sentido horário, momento negativo. Esse aqui também vai puxar no sentido anti-horário. O momento aqui do P2 também é negativo. E aí eu vou fazer ali. Vai ficar momento P1 menos momento peso da barra menos momento P2, porque o momento da barra e o do que eu chamei de 2 estão no sentido anti-horário, né? Aqui vai ficar força vezes o braço da força. Aqui a mesma coisa, força vezes o braço da força. E aqui a mesma coisa, força vezes o braço da força. A força aqui é a força feita por Q1, que é o peso dele, que é 50. O braço é a distância do ponto de aplicação até o eixo, é 10 centímetros. Eu vou colocar 10 centímetros aqui? Não, vou passar para metros, divide por 100. Então dá 0,1, tá? Esse aqui é a força feita pelo peso da barra, 10 newtons, vezes o braço da força, que é o ponto de aplicação até o eixo, 15 centímetros. Vou passar para metros, 0,15 metros. Isso aqui é o peso 2, que é feito por Q2, que é 10 newtons. Vezes o braço da força, que eu só chamei de braço mesmo. Agora vamos resolver. 50 vezes 0,1 dá 5. 10 vezes 0,15 dá 1,5. E aqui vai ficar menos 10b. Isso é igual a 0. 5 menos 1,5 dá 3,5. Eu já vou passar o 10b para cá, tá? Como ele está negativo, ele vai ficar positivo. Então, 10b.
O 10 passa para cá dividindo, vai ficar 3,5 por 10, que dá 0,35 metros. Então, o braço da força é de 0,35 metros, que é o mesmo que 35 centímetros. Só que essa não é a resposta que eu quero, porque eu achei 30 centímetros daqui até aqui, ó, correto? Eu quero essa distância aqui. Como que eu vou fazer para achar essa distância? Olha só, gente, vamos fazer daqui para cá, ó, tá? Eu vou fazer então daqui para cá, ó, tá bom? Ó, acompanha meu raciocínio. Aqui no meu desenho, eu achei que do ponto de giro até o ponto onde está o peso é 15 centímetros. Eu sei que ele está no ponto médio, então eu sei que daqui até aqui tem 25 centímetros, certo? Eu estou querendo essa distância aqui, ó. Eu estou querendo essa distância aqui. Eu estou querendo essa distância aqui, mas eu acabei de encontrar essa distância aqui, ó, que eu achei de 35 centímetros, tá vendo? Como que eu faria para achar esse cara? Se aqui vale 15 centímetros e aqui vale 25, vocês concordam comigo que esse pedaço da barra todo, ele tem 40 centímetros. Se eu pegar daqui, ó, até aqui, dá 40 centímetros, não dá? 25 mais 15 dá 40. E daqui até aqui tem 35. Quanto que vai ser esse pedacinho aqui? 40 menos 35, porque x vai ser 40 menos 35. X vai ser igual a 5 centímetros. Essa é a resposta. X vale 5 centímetros. Isso que eu fiz aqui, gente, eu poderia ter feito aqui, ó. Ao invés de colocar braço, eu poderia ter colocado 40 menos x. Eu ia colocar aqui, ó. Ao invés de ter colocado só o b aqui, eu colocava 40 menos x e eu ia achar o x direto, tá bom? Vamos lá para o exercício 3, está dizendo o seguinte: eu tenho um homem de peso igual a 600 newtons que caminha numa tábua de madeira apoiada no ponto A e articulada em C. O peso da tábua é de 900 newtons e o seu comprimento é de 6 metros. Determine a máxima distância indicada na figura que o homem pode caminhar sobre a tábua para que ela fique em equilíbrio. Então, a barra aqui, ela está apoiada, só apoiada, ela não está presa, ela não está pregada ou colada, não. Ela só foi colocada nesses dois apoios aqui, né? E esse homem está caminhando aqui nessa parte. O exercício quer saber até onde ele pode ir, né? Gente, lembra que eu falei com vocês, né? Que vocês vão estar vendo isso lá na parte de isostática, do terceiro ano. Pois bem. Esse tipo de coisa aqui é uma coisa muito aplicada na construção civil, quando você vai fazer uma laje em balanço. Você quer fazer o beiral da laje, né? Você vai construir uma casa, aí a parede da casa está aqui, ó. E aí você vai fazer a laje e você quer deixar um beiral desse lado aqui. Normalmente, o que é feito a viga, né, onde vai ser apoiado a laje, a viga não, a própria laje, né, ela é colocada dessa maneira aqui. Não tem nada segurando, tá? Ela é colocada aqui de modo que a tendência de rotação aqui fique igual à tendência de rotação aqui, ó. Então o engenheiro ele vai lá e planeja, né, qual deve ser o comprimento para esse lado aqui para poder sustentar essa parte de lá, né? Tem que lembrar ainda, né, que vai vir, tipo assim,
vamos supor que vem aqui aquela paredinha, né, em cima ali do beiral da casa para tampar o telhado. Então, o engenheiro, vocês vão fazer isso, né? Você vai calcular, né, qual é a massa total desse lado aqui para saber quanto de lagem, de viga, né, vai ter que ficar do lado de cá para equilibrar e isso aqui não rotacionar, isso aqui não rodar assim, e aí quebrar a laje aqui, tá bom? Então, isso aqui é uma aplicação direta, ó. Aqui está o ponto de apoio, aqui está servindo apenas para não deixar inicialmente a barra descer. E esse homem ele vai poder andar aqui até o ponto em que a barra não faça esse movimento, né? Não gire no sentido horário, tá bom? É mais ou menos uma aplicação aí do que vocês vão aprender lá em isostática. Quando você vai fazer uma laje em balanço, como que eu consigo fazer isso aqui sem que ela caia? Então, normalmente, você tem lá, tipo assim, vamos colocar assim a vista de cima, né? E aí você vai colocar todas as vigas, a laje pré-moldada, né? Você vai colocando ela aqui assim, né? Para poder colocar lá aquelas lajotas e depois encher de concreto. Você vai fazendo isso aqui até chegar nesse ponto aqui mais ou menos. Aí nesse ponto aqui você vai fazer o que o pessoal chama de laje de balanço, né? Você vai colocar, você não vai continuar com a viga até aqui. A hora que chega aqui, você muda a direção das vigas, tá? Você vai colocar as vigas aqui agora dessa maneira aqui, ó. Exatamente para que você tenha aquele beiral lá e você não precisa fazer nada mais complicado. E aqui você vai colocar também em balanço, né? Você também vai fazer isso aqui, ó. Tá? Então você usa a laje, essa questão do torque quando você vai projetar a laje de uma construção, tá bom? Agora eu vou apagar isso aqui para poder resolver o exercício. Bom, como que eu vou fazer? Ela é homogênea, a barra, ela tem um peso de 900, ela vai ficar no meio do caminho, né? Ó, toda tem 6 metros. Então a metade é em 3, né? Então tá aqui o peso da barra. E tem 3 metros daqui até aqui, tá bom? 3 metros. Vamos lá. Daqui até aqui tem 3 metros, né? Porque é o ponto médio. Se daqui até aqui tem 4, daqui até aqui tem 3, esse pedacinho aqui, que é o braço da força da barra, né? Esse pedacinho aqui tem quanto, hein, gente? Ó, daqui até aqui tem 4. Daqui até onde está o peso tem 3. Esse pedacinho aqui vai ser de quanto? 1 metro, correto? Ó, o exercício pediu para achar a distância x em relação ao ponto A. Só que para resolver o exercício, eu tenho que pensar nessa distância aqui, tá? Ó. O ponto de giro está aqui, porque se esse homem começar a andar para cá, ela não vai girar ali, ela vai girar aqui, ó. Ela vai girar em torno desse ponto aqui. Então, é esse ponto aqui que é o braço da força que eu vou precisar, porque o homem está fazendo aqui, ó, uma força, né? Que é o seu peso. Eu vou colocar PH, P homem, tá bom? Ele pode ir até o ponto aonde isso aqui não gira, ou seja, ele pode ir até quando o somatório dos momentos for zero. Eu tenho dois momentos ali, eu tenho o momento do peso e eu tenho o momento do homem. Eu tenho o momento do peso da barra e o momento do peso do homem. Aqui é o eixo, o peso está puxando aqui para baixo, isso aqui vai girar no sentido anti-horário. Então, o momento do peso da barra ele é positivo. E esse aqui do homem está no sentido horário. Então, esse momento aqui ele é negativo, né? Então, se eu substituo lá, vai ficar
momento do peso da barra menos momento do peso do homem, isso é igual a zero. Força vezes o braço da força, força vezes o braço da força. Essa força aqui é do peso da barra, vale 900. A distância dela até o eixo de giro é 1 metro. Essa aqui é o peso do homem, vale 600, vezes o braço, vai ficar 900. Eu já vou passar esse carinha para cá, tá? Para ficar positivo, vai ficar 600. Vou simplificar 2 zeros aqui com 2 zeros aqui, vai ficar 9 dividido por 6. Dá para simplificar por 3, né? Vai dar 3 sobre 2. 3 sobre 2 dá 1,5. Só que não foi isso que ele pediu, né? Ele pediu para achar o valor de x, que é daqui até aqui. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no exercício anterior, né? Ó, eu sei que esse cara aqui deu 1,5 m, né? Daqui até aqui tem 4 metros. Quanto que vai valer x? 4 mais 1,5. Então, x vai ser 4 mais 1,5. Então, a resposta é 5,5 metros. O exercício 4 está dizendo o seguinte: uma barra homogênea de 20 newtons está apoiada nos extremos, no ponto A, no ponto B, que estão distanciados 1 metro. A 20 centímetros da extremidade B foi colocado um corpo C de peso 20. Determine a intensidade das reações dos apoios A e B sobre a barra. Então, olha só. Essa barra aqui, ela tem 1 metro e 20 newtons de peso. Então, aqui no ponto médio dela, eu tenho o seu peso de 20 newtons. A 0,2 metros de B, eu tenho esse corpo C, de peso também igual a 20 newtons. Então aqui eu vou colocar PC, peso do corpo C, tá? 20 newtons. O exercício pediu para achar as reações dos apoios, pediu para achar o valor da normal, tá, gente? Porque, olha só, eu vou apoiar essa barra aqui, esses dois corpos estão empurrando a barra para baixo, ela vai empurrar tanto o apoio A quanto o apoio B para baixo, vai pressionar aqui para baixo, o apoio B vai reagir e você vai ter aqui a força de reação, né? A normal em A e a normal em B. E aí o exercício pede para achar esses dois valores. Nesse tipo de exercício, eu vou ter que usar os dois conceitos. Eu vou ter que fazer força resultante igual a zero e eu vou ter que fazer o somatório do momento igual a zero. Normalmente, quando pede para achar a intensidade da reação normal, normalmente eu vou ter que usar as duas. Por quê? Olha só, se eu aplicar só o somatório do momento, não dá para resolver. Quer ver? Nesse tipo de situação,
você vai ter que escolher, você que vai escolher um ponto de referência. Ou você escolhe o ponto A ou o ponto B. Eu vou escolher o ponto A. O que é escolher o ponto de referência? É eu considerar, fazer de conta que o eixo está aqui. Se você escolher o ponto B, vai dar a mesma coisa. Mas eu vou fazer de conta que o ponto A é o ponto onde estaria girando. Tá? E se aqui estaria girando, eu faria assim. Qual é a distância do ponto, qual é o braço da força do ponto A até o peso da barra? Que aqui é o peso da barra, né? A barra tem 1 metro, ele está no ponto médio, então 0,5 metros, certo? Qual a distância do eixo até aonde está o corpo C? A barra tem 1 metro, daqui até aqui tem 0,2, então é 1 metro menos 0,2, que dá 0,8. E eu preciso do ponto A até o ponto B. É a barra inteira, né? Então é 1 metro. Então eu vou fazer. O somatório. Deixa eu só trocar a cor do meu pincel. O somatório do momento é igual a 0. Aí eu vou lá. Esse cara vai fazer essa barra girar em qual sentido em relação a A? Sentido horário ou anti-horário? Sentido horário. Então, esse momento aqui, o momento do peso da barra, ele é negativo. Esse ponto C, em relação ao ponto A, também vai fazer girar no sentido horário. Então, o momento do peso do corpo também é negativo. Já essa força aqui está empurrando para cima, vai fazer a barra lá em relação ao ponto A, vai fazer girar no sentido anti-horário. Então, o momento de NB é positivo. Aí eu vou lá. Momento de NB positivo menos momento do peso de B menos momento do peso de C igual a 0. E aí eu vou fazer força vezes o braço, força vezes o braço, força vezes o braço. Essa força aqui é a normal de B, é o que ele está pedindo, então NB vezes o braço da força de NB, 1 metro, menos a força do peso da barra, 20, vezes o braço da força, 0,5, menos força do peso de C, 20, vezes 20, o peso de C, vezes o braço da força. Quanto que é o braço da força? 0,8. Então, a normal de B menos 20 vezes meio dá 10, 20 vezes 0,8 dá 16, isso é igual a 0. NB vai ser igual menos 10 menos 16 menos 26. Se eu passar para cá, fica positivo. Então, 26 newtons. Pronto, achei o NB. Mas eu não achei o valor de NA. Como que eu vou fazer eu achar o valor de NA? Aí eu venho aqui e aplico esse conceito aqui, ó. O conceito de equilíbrio de translação, porque ela não vai nem rotacionar e nem mover para baixo nem para cima. Aí eu aplico essa equação aqui. E aí quantas forças que eu tenho? Eu tenho,
NA para cima, NB para cima, peso para baixo, peso para baixo. Então eu vou juntar os vetores. Vamos usar o eixo Y, o plano cartesiano como referência. O plano cartesiano é assim, né? Aqui é positivo, aqui é negativo, no eixo Y, não é? Então, como essas aqui estão no eixo Y, eu vou fazer assim, ó. Quem está para cima é positivo, quem está para baixo é negativo. Então, NA e NB são positivos. Então, NA mais NB. Aí, o peso da barra e o peso do corpo estão para baixo, então eles vão ser negativos. Menos peso da barra menos peso do corpo. Isso dá zero. O NA é o que eu quero achar. O NB eu já achei, né? É 26. 26 menos 20 menos 20. Isso é igual a zero. Menos 20 com menos 20 dá menos 40, concorda? Então vai ficar menos 26 menos 40. Isso é igual a zero. Mais 26 menos 40 dá menos 14. Isso é igual a zero. O N passa para cá, estou esquecendo de colocar aqui, né? NA, NA. Então, NA vai ser igual a 14 newtons. Então, quando ele pedir para você achar normal, a probabilidade de você ter que fazer essas duas coisas é de 99,99% de chance, tá? Você faz momento resultante, aí você escolhe um ponto como referência, tanto faz escolher A, B, não vai fazer diferença nenhuma, você vai chegar no mesmo resultado. Só que se eu escolhesse aqui como eixo, né, eu ia encontrar primeiro o valor de NA, eu ia achar 14. E depois eu aplicaria aqui para poder achar o NB. Ué, mas se eu posso fazer esse aqui duas vezes? Você pode. Você pode usar escolher aqui como referência, resolver ele como se aqui fosse o eixo. Aí você faz de novo, só que você escolhe aqui como referência. E aí você vai achar. Só que a gente acha que é mais trabalhoso, né? Dá menos trabalho você usar o momento uma vez e fazer a resultante das forças para achar o outro, tá bom? O exercício número 5 está dizendo assim: uma barra homogênea AB de peso igual a 100 newtons está articulada em A. Em B, suspende-se por meio de um fio o peso desprezível. Vou de novo. Vamos lá para o exercício 5. Uma barra homogênea AB de peso 100 newtons está articulada em A. Em B, suspende-se por um fio de peso desprezível um corpo de massa igual a 900 newtons. Está aqui, ó. Esse cabo aqui não tem massa, tá? A massa dele é tão pequenininha que é desprezível. Determine a intensidade da força F capaz de manter a barra, ó, o valor dessa força capaz de manter essa barra nessa posição aqui. A letra B pede para achar as componentes horizontal e vertical da reação na articulação sobre a barra. Então vamos lá. Lembra que eu falei com vocês que quando se trata de momento, eu não posso esquecer que a força e o braço da força, eles têm que ser perpendiculares entre eles. O braço da força está aqui, ó. Né? Ele está aqui, ó. A força não está perpendicular e o peso da barra, o peso que também não está perpendicular, eles estão inclinados, né? Aí o que eu vou fazer? Eu falei com vocês na aula que você tem que ir lá e decompor a força. Você pode decompor a força, tá? Mas você também pode decompor o braço da força. Eu vou fazer os dois para vocês verificarem que por aqui, fazendo a decomposição do braço, é mais fácil de resolver, tá? Primeira coisa que eu preciso fazer, representar todas as forças que atuam ali, né? Então vamos lá. Uma barra homogênea de peso igual a 100.
Então, ela tem peso, então tem que colocar aqui. Ô, gente, o enunciado não colocou aqui, mas a barra ela tem 1 metro de comprimento, tá? Então, o nosso braço vai ser de 1 metro, tá bom? Vamos lá. Eu tenho, então, o peso, mais ou menos nessa posição aqui, no meio da barra. Eu tenho aqui o peso, eu vou chamar de PB, peso da barra, tá? Nesse ponto aqui eu tenho o peso Q, né? Deixa eu colocar ele aqui, ó. Eu tenho aqui o peso Q, tem a força F, né? E aí, nem esse peso, nem essa força estão perpendiculares ao braço da força. Eu vou ter que fazer a decomposição desse cara aqui na direção perpendicular, eu vou ter que fazer a decomposição na direção perpendicular e aqui também. Ou seja, eu vou ter que colocar o plano cartesiano ali. Eu vou ter que colocar o plano cartesiano aqui e aqui. Então, aqui vai estar o eixo Y, aqui vai estar o eixo X. Aqui eu vou colocar o plano cartesiano não, isso aqui já é plano inclinado, é mesmo raciocínio de plano inclinado, a gente já pode fazer meio que direto, tá bom? Ó, o peso de B, ele vai ser decomposto aqui, ó, em PY, né? Aí, como é um plano inclinado, ó, tem um plano inclinado aqui, ó. Esse ângulo aqui, ele vem para cá, aqui é 30 graus. Aqui também é 30 graus, tá? Aqui também é o 30 graus. E aí eu vou ter o peso de Q, eu vou ter ele aqui, ó. O peso, na verdade eu vou ter o PY de Q aqui nessa direção e eu vou ter a força F nessa direção aqui. Tá? E eu vou ter a força F, eu vou ter a força F aqui sobre o eixo Y, tá? E aí eu vou resolver, né? Tem 1 metro, então daqui até aqui tem 0,5 metros, né? A barra toda tem 1 metro, mas esse peso PY aqui tem meio metro. E aí eu vou lá fazer a letra A, fazendo assim. Somatório do momento tem que ser 0. Aí vamos lá. O PY vai fazer essa barra girar em torno do ponto A no sentido horário ou anti-horário? Se eu puxar para baixo aqui, naquele ponto ali vai ser no sentido horário, né? Então esse momento aqui ele é negativo. A mesma coisa vai acontecer com esse, porque ele também está puxando para baixo, ele também vai ser negativo. Agora o FY não, eu vou puxar ele para cima, essa barra aqui vai girar no sentido anti-horário. E aí, nesse caso, o momento ele é positivo. Então, vai ficar assim. O momento de FY menos o momento de PY menos o momento de PYQ, isso vai ser igual a 0. Então, aqui vai ficar FY vezes o braço da força. Aqui vai ficar PY vezes o braço da força. Aqui vai ficar PYQ vezes o braço da força. Quem é FY? Preciso do ângulo aqui, né? Ó, ângulos internos e alternos são iguais. Se aqui é 30, aqui é 30 também, tá? Então, quem é FY? A FY é a componente da força sem o ângulo de 30 graus. Então, seno de 30. Quem é PY? PY é a componente do peso com o ângulo de 30 graus. Então, estou esquecendo do braço da força, desculpa, vezes o braço da força, que é 1 metro.
Quem é PY? PY é a componente do peso da barra com um ângulo de 30 graus entre eles. Então, peso da barra vezes cosseno de 30, vezes o braço da força, que é 0,5, menos quem é PY, que é a componente do peso Q com ângulo de 30. Então, peso de Q com ângulo de 30 vezes o braço da força, isso é igual a 0. F eu quero achar, seno de 30 é meio, meio vezes 1 dá meio, o peso da barra é 100, 100 vezes o cosseno de 30, que é a raiz de 3 sobre 2, vezes, eu vou colocar assim, tá? É meio, eu vou colocar 1 sobre 2, menos peso de Q, 900, vezes o cosseno de 30, que é a raiz de 3 sobre 2, vezes 1, não preciso nem colocar, né? Isso aqui vai ficar F sobre 2, menos 2 vezes 2 dá 4, né? 100 dividido por 4 dá 25, raiz de 3, menos 900 por 2, 450, raiz de 3, isso é igual a 0. F sobre 2, aqui eu posso somar esses dois caras, porque está raiz de 3, menos 25 com menos 450, menos 475, raiz de 3, isso é igual a 0. Esse carinha eu passo para lá, fica F sobre 2 igual a 475 vezes raiz de 3. O 2 passa para cá multiplicando, então F vai ser igual a 950 raiz de 3 newtons. Então, a força que eu preciso fazer aqui nessa direção é de 950 vezes raiz de 3. Se você quiser substituir, tá? O raiz de 3 por 1,7 multiplicar por 950 sem problema. Mas então a força F é esse valor aí, tá bom? Eu vou deixar anotado aqui no cantinho, tá bom? Porque agora, o que vai acontecer? Eu vou fazer, ao invés de decompor a força, eu vou decompor o braço da força. E aí vocês vão ver que fica mais fácil fazer com a decomposição do braço do que fazer com a decomposição da própria força, tá? Eu vou apagar aqui porque eu não tenho mais espaço para poder fazer, tá bom? O que seria fazer a decomposição do braço da força? Eu vou fazer de novo, ó. Você tem o peso, né, da barra que está aqui no meio, certo? Você tem aqui o peso de Q. E aí o que acontece? Que eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o braço e eu vou decompor ele aqui na direção horizontal. Eu vou decompor os dois braços, tanto esse braço aqui quanto esse aqui. A mesma coisa eu vou fazer com o braço que chega na força F. Eu vou pegar esse braço, que é aqui, né, ó, e vou decompor ele para cá, ó. Tá? Vou colocar ele aqui assim. E o que vai acontecer? Esse peso, ó, o peso de B, eu vou colocar ele aqui embaixo. Tá vendo? Ó? E o peso de Q, eu vou colocar ele aqui embaixo. E a força F, eu vou colocar ela aqui, ó. Porque se eu fizer isso, ó, aqui, ó, 90 graus, 90 graus, 90 graus. Está respeitado a condição. E aí a outra forma de resolver então seria assim. Eu faço agora o somatório dos momentos
igual a zero. Vai ficar o momento de F. Ó, F está girando no sentido horário ou anti-horário? No sentido anti-horário. Momento positivo. Essas duas aqui, ó, se eu puxar para baixo aqui, vai fazer esse cara girar no sentido, em relação àquele ponto lá, no sentido horário. Momento negativo, momento negativo. Então, momento de F é positivo, momento do peso da barra e do momento do peso Q negativo. Isso igual a zero. Aqui vai ser força vezes o braço, força vezes o braço, força vezes o braço. Agora eu vou decompor, né? Eu vou achar a distância daqui até aqui em relação ao que eu tinha aqui, né? Quanto que valia aqui, ó, daqui até aqui? 0,5, né? O que eu quero achar aqui, gente, do triângulo retângulo? Porque tem um triângulo retângulo aqui, ó. O que eu quero achar? Ah, eu quero achar o cateto adjacente. Não é? Esse pedacinho aqui é o cateto adjacente. Então eu vou fazer assim, ó. F. E se eu quiser achar aqui, esse braço da força aqui, eu vou fazer a mesma coisa, porque aqui eu vou ter 1 metro e vou decompor para cá. Eu vou achar esse braço aqui, que também é cateto adjacente, também eu vou usar cosseno. E aqui, eu quero achar esse braço aqui, o braço da força F. O braço da força F, esse comprimento aqui é o mesmo comprimento daqui, gente, ó. Eu só peguei essa força aqui e desloquei em linha reta para lá. Então, esse comprimento aqui, ele é igual a esse comprimento aqui, né? E isso aqui é o que em relação ao ângulo de 30 graus? É o cateto oposto, então eu posso usar seno. Então, eu vou fazer assim, ó. F. Quem vai ser o braço da força? Vai ser seno de 30, que é cateto oposto sobre a hipotenusa. A hipotenusa toda é 1, né? Seno de 30 é meio, meio vezes 1 dá meio. Essa força aqui é o peso da barra. O peso da barra é 100. E o braço dela? Se daqui até aqui é 0,5 e eu vou usar cosseno, né? Porque aqui está com ângulo, então eu vou usar cosseno. Então vai ser cosseno de 30 é a hipotenusa, que é esse pedacinho aqui. É o cateto adjacente, que é esse pedacinho aqui, sobre a hipotenusa, que é 0,5. O cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2. Esse 0,5 vai passar para cá multiplicando. Então, vezes meio, menos peso de Q, 900, vezes o braço da força, que seria esse cara aqui, que também é cosseno de 30, só que ao invés de ser 0,5, é 1, né? Porque eu vou pegar a barra toda. Ó, aqui, ó. Como eu vou pegar a barra toda, porque o peso Q está aqui, então vai ser vezes 1. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Isso é igual a zero. F sobre 2 menos 2 vezes 2, 4. 100 dividido por 4 dá 25. Raiz de 3. 900 por 2 dá 450. Raiz de 3. F sobre 2
25 mais 450, 475. Negativo, né? Vou passar para o lado de lá, vai ficar positivo. Vai ficar 475 raiz de 3. O 2 está dividindo, passa para cá multiplicando. Eu vou ter que f 2 vezes 475, 950 raiz de 3. Que é o mesmo resultado que eu tinha chegado anteriormente, né? Aqui, ó. Mas está vendo como dá menos trabalho? Você calcula, você imagina que essa barra aqui, ela tem uma componente na horizontal e uma componente na vertical. E aí essas forças que estão aqui, você traz ela para cá, que aí vai formar um ângulo e você só vai aplicar seno ou cosseno. Não vai fugir disso, tá bom? Isso você só vai fazer quando a barra estiver inclinada, porque se ela estiver reta aqui, você nem vai precisar fazer isso, né? Mas se ela estiver inclinada assim, ao invés de você decompor as forças, decompõe só o braço, é mais fácil, tá bom? Agora vamos lá resolver a letra B. A letra B está pedindo assim, calcule as componentes horizontal e vertical na articulação da barra. Quer saber o valor da normal aqui, tanto em X quanto em Y. Porque o que acontece, gente? Olha só, essa força F aqui, ela tem uma componente aqui, né? E uma componente aqui, ó. Essa componente aqui vai pegar esse pino e está empurrando esse pino nessa direção. Esse pino vai reagir, vai fazer uma força para cá. Esses dois caras estão puxando a barra para baixo. Então, o eixo não pode deixar ela ir para baixo. Então, o eixo está reagindo àquilo ali, fazendo uma força para cima. Tá? Então, essa força F está empurrando para cá e essas duas forças aqui estão puxando a barra para baixo. Se eu serrar o pino aqui, vocês concordam que ela vai descer toda, né? Ela vai descer inclinada desse jeito aqui. Ou seja, o pino está fazendo uma força para cá. Então, por conta disso, existe uma componente horizontal e uma componente vertical para força, tá? E aí, como que eu vou fazer para resolver, então, essa letra B? Eu vou fazer o seguinte, ó. Vamos pegar aqui o eixo, né? E vamos pensar o seguinte, quais forças que eu tenho na vertical? Então, aqui está o ponto A, tá? Quais são as forças que eu tenho na vertical? Na vertical, o peso de B e o peso de Q. Então, aqui eu tenho duas forças. Eu não vou colocar aqui, tá? Eu vou representar elas ali. Então, eu tenho o peso da barra e eu tenho o peso de Q, ok? E aí, ele quer que encontre o valor da normal aqui para cima. Então, tem a normal para cima ali. Tem a normal para cima ali, o NY, né? E aí, vamos lá. Como esse ponto aqui, ó, ponto material, como esse ponto aqui não está nem subindo nem descendo, a força resultante em Y está dando 0. Então, NY menos o peso de B menos o peso de Q está dando 0. Ou seja, NY vai ser o peso de B, que é 100, e o peso de Q, que é 900. 100 mais 900 dá 1000. Então, a componente da reação em Y é de 1000 newtons. E a componente horizontal? E a componente horizontal da normal? Então, você vai pensar o seguinte, ó, porque eu falei assim, né? Essa força tem uma componente aqui que vai estar fazendo isso, e aí você vai ter a decomposição, né? Ou você pode pensar de uma outra maneira. Da mesma forma que
essas duas forças aqui tá puxando a barra toda para baixo, essa força aqui, se não tivesse esse ponto, o que essa força ia fazer? Ela ia arrastar essa barra para a esquerda. Então, em reação a isso aqui, esse ponto de articulação vai lá e reage e faz uma força para cá, ó, tá? Que é a maneira mais fácil de fazer. Então, eu vou fazer assim, a força resultante em X é igual a zero. Quais forças que eu tenho em X? A normal, né? Que eu quero calcular aqui, ó. Eu quero calcular a normal, menos força F. Isso é igual a zero. Nx é igual a F. Nx vai ser igual a força F que eu achei, 950 raiz de 3 newtons. Pronto, resolvi, ok? Vamos lá para o exercício 6. Para minimizar o número de furos na parede, o suporte de televisor esquematizado fixa-se apenas 2 parafusos, colocados na direção e alturas indicados por AB, enquanto em C, o conjunto pressiona uma sapata de borracha contra a parede. Aqui, ó. Então, coloca o parafuso aqui em cima e aqui não tem parafuso. Aqui é só uma parte de borracha que vai encostar na parede. Considere a parede vertical plana, AB, CD horizontais, a medida do ângulo ACD 90 graus, a distância AB 9 centímetros, a distância de C até o ponto D 45 centímetros. Na verdade, não é a distância de C até o ponto AB, a linha AB, tá? Essa distância aqui é 9 centímetros, essa aqui é 45. Desprezando a massa do suporte, se um televisor de 14 quilos é nele montado, a componente horizontal das forças que o conjunto de parafusos aguenta vale quanto? Então, se eu colocar o parafuso aqui, ele vai ter que aguentar fazer uma força de quanto para isso aqui não cair? Porque se a parede está aqui, nessa posição, ó, tem 2 parafusos, tá? Aqui tá como se fosse de lado, tá, gente? Mas você imagina que o suporte ele é assim, ó. Você tem aqui a parte, né? Aí ele faz assim, ó. Aí nessa parte aqui é isso aqui, ó. Então você tem um parafuso aqui e outro parafuso aqui, tá? Então, o parafuso ele tá daqui para cá, ó, dessa forma. OK? Então tem 2 parafusos aqui, o parafuso A e o parafuso B. E aí essa linha aqui, ela sai aqui na sua direção, saindo da tela aí do computador ou do celular que você estiver assistindo, né? Então o televisor ele estaria aqui na frente assim, tampando aquela parte lá, tá? Então, se eu coloco aqui um televisor que pesa 14 quilos, esses 2 parafusos vão ter que suportar uma força de quanto? Porque veja bem, o televisor, o peso dele, ele vai fazer isso aqui, ó. Como ele tem uma massa de 14 quilos, ele tem um peso de 140 newtons, correto? E aí, ó, em relação a esse ponto aqui, ele vai girar. Ele vai girar aqui, ó. E aí, esses 2 parafusos tem que segurar aqui para não deixar girar, ou fazer girar no sentido anti-horário. Opa, momento positivo. Enquanto que o peso do televisor vai querer fazer esse trem girar no sentido horário, ou seja, momento negativo. Então, para ele poder suportar ali, ele tem que fazer, eu tenho que ter o somatório do momento igual a zero. O momento dos parafusos do parafuso menos o momento
do televisor tem que ser igual a 0. Força vezes braço, força vezes braço. A força que os parafusos querem fazer, que eu quero saber. O braço, que é essa distância aqui até o eixo, é essa distância aqui, 9 centímetros. Vou passar para metros, tá? 0,09. Essa força aqui é a força peso do televisor, 140. Vezes o braço, que é essa distância aqui, ó, que vale 45 centímetros, passando para metros, 0,45 metros. Isso é igual a 0. 0,09 F menos 140 vezes 0,45 dá 63. 63 é negativo, vou passar para cá, vai ficar positivo. Então vai ficar 63 positivo. Já vou aproveitar, ó, o 0,09 está multiplicando, passa para cá dividindo, tá bom? 0,09 vai ficar 63 dividido por 0,09, que dá 700. Então, aqueles dois parafusos terão que fazer juntos uma força de 700 newtons, tá? Porque ele precisa fazer um torque aqui para anular esse torque. Como esse braço aqui é maior, né? Ele é maior do que aqui, acaba que ele tem que fazer uma força maior, tá bom?